Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus se faça presente em mais esse dia. Glória a Deus por tudo que esse Deus maravilhoso faz por cada um de nós. Por isso estamos alegres, né? Hoje eu vou falar antes, porque muitas pessoas não chegam até o final do vídeo, né? Se houver alguém, né, que ainda não aceitou Jesus, está ouvindo esse vídeo, ouvindo esse áudio, né, aceita-o enquanto há tempo. A porta da graça ainda está aberta, né? O nosso Senhor Jesus se entregou naquela cruz por amor a cada um de nós. Ele é o único que pode nos levar até o céu para morar com Deus. Não há outro caminho, né? Não há caminho com santos, não há caminho com prefeito, não há caminho com, com pastores, com ninguém. Só o nosso Senhor Jesus. Todas as pessoas que fazem a obra aqui embaixo, né, ou que fizeram no passado, falaram do nosso Deus, falaram do nosso Senhor Jesus, foram instrumento nas mãos de Deus, assim como eu estou sendo aqui, assim como os pastores são todos instrumentos, né? Mas nenhum de nós podemos levar ninguém ao céu. Por isso, se você não aceitou, aceita enquanto há tempo, né? Procure uma igreja que pregue o evangelho, que fale a palavra verdadeira de Cristo, pois ele te aguarda e ele te espera. Se houver alguém que estiver desanimado, que não está indo mais no templo, procure, né? Ora a Deus e volta a caminhar com Cristo, porque o inimigo está de redor, né? Bramando como um leão, procurando a quem possa tragar. É doido para destruir vidas, e nós não podemos dar brecha para ele, porque senão ele destrói mesmo. Quantas pessoas, né, morrendo cedo, pessoas sendo destruídas por vícios, né, por todo tipo de atrocidade, porque não querem andar no caminho de Cristo. Hoje eu quero deixar uma mensagem aqui falando da importância do arrependimento, né? Não importa quanto tempo uma pessoa caminhou no pecado, o que importa é ela se arrepender. E os que estão em Cristo, às vezes pode cair, pode acontecer, mas que bom que há tempo de se arrepender, né? Então, se caiu, arrependa-se enquanto há tempo. O nosso Deus espera, né? O nosso Deus é um Deus maravilhoso, que sabe que nós somos seres humanos, lógico, isso não abre porta para permanecermos no pecado, mas se cairmos, pode ter certeza que ele nos perdoa. Nosso Senhor Jesus já pagou um preço por todos nós. Quem não me conhece, meu nome é Paulo, esse é o canal Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Todos os dias tem uma palavra aqui falando, né, da palavra do Senhor. Os que gostarem, fiquem à vontade. Quem quiser, passe essa mensagem para frente, curte, compartilha. Quando você interage no canal, né, não só nesse aqui, mas todos os canais que são evangélicos, você está abrindo portas para ele chegar mais adiante. Um exemplo, quando você compartilha, alcança outra pessoa. Quando você curte, o próprio YouTube, ele direciona essa mensagem para outras pessoas, né? Então é muito bom a gente fazer isso. Quando você comenta, tudo isso daí vão abrindo portas, né? Vão abrindo mais lugares para esses vídeos chegarem e muitas vidas podem ser alcançadas. Quantas pessoas precisando só de uma palavra, né? Tem pessoas aí que já pensaram em desistir, e aí quando houve uma palavra do nosso Senhor Jesus, elas voltam para os braços de Cristo e são perdoadas e são salvas. Quero começar aqui com uma oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade. Obrigado por cada vida que está ouvindo, Senhor, essa oração. E peço que o Senhor abençoe a cada um, os guarda, os proteja, os orienta, Senhor. Que o seu Espírito Santo fale em cada coração e que o Senhor me use conforme a sua vontade e o seu querer. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Eu quero estar lendo uma passagem que encontra-se em Deuteronômio, capítulo 30. Eu vou estar lendo do 1 ao 3. O título dessa mensagem diz até assim, ó, a misericórdia de Deus para com os que se arrependem. Aí a partir do 1 diz, e será que sobrevindo-te todas essas coisas, a bênção ou a maldição que tenho posto diante de ti, e te recordares delas entre todas as nações para onde te lançar o Senhor teu Deus, e te converteres ao Senhor teu Deus, e deres ouvido à sua voz conforme tudo que eu te ordeno, hoje tu e teus filhos, com todo o teu coração e com toda a tua alma, então o Senhor teu Deus te fará voltar do teu cativeiro e se apiadará de ti e tornará a juntar-te dentre
todas as nações entre as quais te espalhou o Senhor teu Deus. Olha essa palavra, né? Essa é uma palavra, né, aonde o Senhor, né, falou ali para o servo dele falar com aquele povo, né, que mesmo entre as bênçãos e a maldição, se esse povo tiver andado, né, fora das coisas do Senhor e terem se arrependido, que o Senhor ia ter misericórdia deles, né? Que o Senhor ia fazer eles voltarem à terra e prosperarem, né? E foi o que aconteceu, pois o povo de Israel, né, mesmo tendo ali visto as maravilhas do Senhor, foi um povo muito rebelde. Muitas das vezes desobedeceram a Deus, mas isso daí é bom, né? Para aqueles que leem a palavra, a gente olha, né, para o nosso tempo e vê que nós não somos perfeitos, né? O ser humano ele é problemático desde o início, mas também isso daí mostra a misericórdia do nosso Deus. Por quê? Aquele povo de Israel poderia ter sido destruído, né? Assim como outros povos, assim como nós, né? Que muitas das vezes resolvemos andar contra as coisas de Deus. Mas o bacana de tudo isso é que a palavra nos revela, né, que o nosso Deus ele é capaz de nos perdoar, né? Ele olha para a gente, sim, ele não se agrada com o pecado que caminhamos, né? Não pense que Deus ama o pecado, não. Ah, eu estou no pecado, Deus me ama assim. Não. Deus te ama, mas ele odeia o pecado. E não permaneça nele, não, que ele pode ceifar sua vida, né? Não brinque com Deus. Deus é amor, mas Deus é justiça, né? O mesmo Deus que dá a vida, ele pode tirar sim. Mas ele nos chama a atenção, né, que o nosso Deus, a gente lendo a palavra, antes dele tirar a vida das pessoas, né, lá no passado, ele avisava, né? Primeiro ele avisa. E se as pessoas se arrependerem, ele ouve aquelas orações, né? Se as pessoas se arrependerem, voltar para ele, ele ouve aquelas orações e ele salva aquele povo. Foi assim várias vezes com aquele povo de Israel, não será diferente conosco. Mas o que eu tenho para deixar aqui para cada um de nós, né, que nós devemos observar a palavra do Senhor tendo esse entendimento. Se acontecer, né, às vezes tem alguém ouvindo aí que está pensando em ir para os caminhos de Cristo, mas olha para si e fala: mas eu não posso ser perdoado, né? Deus não é capaz de me perdoar, ou eu mesmo não me perdoo, né? Não pense assim. Assim como a Bíblia, né, foi escrita mostrando a falha dos homens e mostrando a grandeza do nosso Deus, hoje o nosso Deus fala com cada um de nós. Você pode cair, mas se arrepender, pode vir para mim que eu perdoo os seus pecados, independente de qual tamanho que tenha sido o seu pecado, ainda que você tenha que pagar aqui na lei dos homens, né? Quantas pessoas foram aceitas por Cristo, mas têm que ficar presas, porque na lei dos homens elas não foram perdoadas, elas têm que pagar. Mas para o nosso Deus, desde o momento que ela levanta a mão reconhecendo Jesus como único e suficiente Salvador, né, se arrepende de seus pecados e muda a sua vida, ela já é recebida por Cristo, né? Ela é perdoada de todos os seus pecados e não há mais condenação para aquela vida. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Senhor Jesus, né? Que não importa se uma pessoa andou 30, 40, 50 anos no pecado, mas se deu tempo de se arrepender, ele nem para trás mais olha, né? Ele não é daquele tipo que vai ficar jogando na cara da pessoa. Muitas das vezes é a própria pessoa que não se perdoa. Mas quando ela verdadeiramente conhece a Cristo e vê que Cristo pagou já um preço por ela e que ela não precisa mais pagar preço nenhum, que é o que o nosso Senhor Jesus fez, né, naquela cruz, ele veio e se fez maldito por cada um de nós, ele pagou o preço pelas nossas transgressões. Então a gente não precisa mais ficar se culpando, a gente não precisa ficar, ah, eu não mereço perdão. Eu conversei com pessoas, né, que estavam pensando até em tirar a vida e falou, não, mas o que eu fiz não merece perdão, né? Eu não mereço perdão, nem Deus me perdoa. Mas por que a pessoa estava nesse pensamento? É porque ela ainda não tinha, ela não conhecia a grandeza do nosso Deus. Ela não conhece o poder do nosso Deus. Mas, na verdade, ela estava tendo aquele pensamento porque ela olhava a Deus segundo os olhos dela, né? Achando que Deus seria como ela.
ela mesma não se perdoava e achava que Deus não podia perdoar. E aí acabou que essa pessoa, né, perdeu a vida, porque foi entristecendo de um modo dela não se perdoar, né? E não adiantava a gente falar, a gente até falou, mas não adiantou. Mas por quê? Porque verdadeiramente não conheceu Cristo. Mas o que eu quero deixar para cada um de nós aqui, independente de qual tenha sido o seu pecado, ou se você ainda está no pecado, não se esqueça, ainda há tempo de perdão, ainda há tempo de se arrepender e voltar para os braços do Senhor. Porque se você se arrepende, o nosso Deus está de braços abertos, disposto a te abraçar e te perdoar por tudo que foi feito. Tanto que eu quero até ler esse último versículo que eu li aqui, né, que é Deuteronômio 30, eu li do 1 ao 3, vou ler só o 3, que diz, ó, então o Senhor teu Deus te fará voltar do teu cativeiro e se apiedará de ti, e tornará a juntar-te dentre todas as nações entre as quais se espalhou o Senhor teu Deus. Então, né, o Senhor terá piedade. Teve no passado e continua tendo. Então, se estava errando, se errou, se não se perdoa, lembre-se, o nosso Deus já te perdoou, o nosso Senhor Jesus já te perdoou, ele já te justificou. Basta você verdadeiramente se arrepender e voltar para os braços dele. Se você já está na casa do Senhor e permanece em pecado, aí você precisa voltar. Você precisa voltar para os braços dele, se arrepender e falar: Senhor, me ajuda. Sozinho eu não consigo. E pode ter certeza que ele vai te ajudar. Ele vai colocar pessoas, né, para caminhar ao seu lado e te mostrar qual o caminho certo. E jamais ele vai ficar te condenando, porque esse é o nosso Deus Todo-Poderoso, né, se entregou naquela cruz por amor a cada um de nós, não para que a gente permanecêssemos no pecado, jamais. Né? A graça não é para que nós sentamos em cima do pecado e permaneçamos pecando. Não, a graça é para aqueles que reconhecem Jesus como único e suficiente Salvador, serem salvos, mesmo tendo pecado. Né? Pecou lá atrás, mas vai se lembrar que Jesus já pagou o preço. Então vai viver em conformidade com a palavra do Senhor e será salvo por tudo que o Senhor Jesus já fez e continua fazendo. Mas o maior preço foi pago naquela cruz, né, quando ele se entregou por amor a cada um de nós, para que a gente não fosse condenado pelo inimigo, mas para que nós fôssemos justificados por ele, né, pelo nosso Senhor Jesus. Então, assim não cabe a nós ficarmos nos julgando e muito menos achar que o mundo é quem vai nos julgar para o céu ou para o inferno. Cabe a nós só voltar para Cristo, se lembrando que é Ele quem se entregou por amor a cada um de nós, é Ele que tem o poder de nos levar para o céu ou, né, de determinar que vamos para o inferno. Alguns, infelizmente, irão porque não querem obedecer a palavra do Senhor. Mas os que forem obedientes, o reconhecendo como único e suficiente Salvador e andando no seu caminho, terão a salvação garantida. Essa é a mensagem de hoje. Que Deus te abençoe. Guarde essa palavra no seu coração. Volte para os braços do Senhor. Ele te aguarda, Ele te ama, Ele te espera. Ele já pagou o preço por você. Não precisa ficar se condenando, porque Ele já te justificou. Que Deus te abençoe. Vou deixar uma oração aqui final. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Abençoe cada um que ouve essa mensagem, Senhor. Sabemos que o Senhor se entregou naquela cruz por amor a cada um de nós. Sabemos que se nos arrependermos de nossos pecados, Senhor, o Senhor está disposto a nos ajudar e a ter piedade de nós. Abençoe cada um que ouve essas mensagens, os fortaleça, Senhor, os orienta. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Essa é a mensagem de hoje, amados. Que Deus os abençoe.